seguinte: a Secretaria da Educação do Estado, em parceria com a Secretaria da Saúde, aqui da Bahia, e o Fórum Pensar Saúde, realiza amanhã, sexta-feira, dia 10, a terceira live sobre o Setembro Amarelo, conversando sobre a vida. Entre os convidados, o psicanalista e psiquiatra Marcelo Veras, que vai conversar ao vivo com a gente a partir de agora. Marcelo Veras já está aqui com a gente? Já está aqui. Obrigado pela sua presença aqui na Revista. Boa tarde. Boa tarde. Psicanalista, psiquiatra da UFBA, um dos nomes das sumidades aí da área aqui no nosso estado, no Brasil. Conversar sobre a vida, né, sempre foi muito importante, sobre a valorização da vida. Mas durante a pandemia, a impressão minha, ganhou uma importância ainda maior. Parece que é uma necessidade meio que involuntária a gente falar sobre a importância da vida. Exatamente. Talvez por uma razão muito simples, é que o modo como o mundo vinha evoluindo nas redes sociais, com ideias de sucesso, de repercussão das imagens, né, no mundo dos encontros, assim, um mundo muito celebrado, né, que vinha acontecendo nos últimos anos, ele, aos poucos, também ele foi esquecendo de olhar as doenças, olhar as mortes, olhar a tristeza, que fazem parte da vida. Então, passamos assim um grande período que havia uma certa negação de que esses problemas existem, né? Só que dessa vez com a pandemia, percebemos que agora não se trata mais. A morte, ela teve que ser um assunto, o adoecer, o sofrer, o distanciamento, que passou a fazer parte do cotidiano da vida dos brasileiros. A partir daí, então, claro, houve todo um remanejamento simbólico, uma série de questões que foram acontecendo no dia a dia, né, na escuta que a gente tem de pacientes, nos serviços como na Universidade Federal da Bahia, e é um pouco disso que eu pretendo, inclusive, falar amanhã na Secretaria. Lembrando que essa live ela faz parte das ações afirmativas do Setembro Amarelo, né, que é um mês aí da campanha de prevenção ao suicídio. Doutor, para ter um mês que reafirme a valorização da vida e as formas de encontrá-la é fundamental, imagino. Sim, é fundamental. É curioso o modo como começou a tradição, né, desse Setembro Amarelo, que foi nos anos 90, um jovem que se suicidou com um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, com seu carro, que era um Mustang amarelo, e no enterro, a partir dali, os familiares e amigos passaram a distribuir fitas amarelas e lembrar e procurar as pessoas que estavam em sofrimento psíquico e que não falavam disso, né? Esse foi mais ou menos o início dessa tradição do Setembro Amarelo e que se mantém como o momento da gente falar desse limite da vida, que é uma coisa tão pertinente. Quem, no momento de vocês, todos nós, em algum momento, pensamos, eu vou tirar a vida, não está valendo a pena viver dessa maneira ou de outra, né? Isso faz parte. Pensar na morte, eu vou me matar. Quantas vezes a gente ouviu isso? Só que algumas pessoas, realmente, elas começam a ter essa ideia e vão encontrando uma solidão. Não vão encontrando com quem falar, né? Vão sofrendo cada vez mais com uma palavra sufocada. E é a partir disso que o Setembro Amarelo ele vem um pouco para que a gente tome a consciência dessas pessoas que estão em sofrimento. No entanto, uma coisa que eu acho que é fundamental é que se vamos levar a sério a reflexão sobre o Setembro Amarelo, não devemos apenas tratar isso como se fosse uma doença, como se fosse um problema daquele que tenta suicídio, né? Essa é a visão talvez mais conhecida. Mas quando a gente percebe que no Brasil de hoje, quem mais se suicida, as taxas de suicídio que mais aumentam, são entre jovens, e dentre esses, os jovens negros da periferia, é claro que a gente tem também que pensar que existe aí um cruzamento de fatores sociais, de perspectivas de vida, e que então não adianta a gente pensar apenas no Setembro Amarelo, pensando em cuidar da pessoa, se a gente também não pensa no mundo em que vivemos. Então, é necessário também refletir por que, por exemplo, tantos jovens estão pensando em se matar, uma vez que o jovem é, por excelência, aquele que tem ideia do futuro. Não é isso? É isso, perfeito. O senhor, inclusive, está lançando um livro, né, que é Ruídos e Silêncios da Vida Confinada. Essa obra, imagino, tem relação com esse momento que a gente está vivendo. Quero saber se parte das experiências reunidas nessa obra deve ser apresentada amanhã durante a sua participação na live. Sem dúvida, esse livro ele acompanhou esse tempo de pandemia, inclusive a parte final do livro é o meu diário próprio de como eu sofri a pandemia na minha vida. Eu também fui atravessado pela Covid, eu tive experiências de morte de pessoas próximas a mim. E ruídos e silêncios porque
curiosamente, o sintoma que talvez eu mais tenha escutado nesse período da pandemia, principalmente na fase inicial, que foi aquela fase do silêncio total nas cidades, né? A gente não ouvia barulho nenhum, isso mundialmente, né? A gente não tinha barulho nenhum. Curiosamente, esse silêncio que deveria nos impulsionar a dormir nos causava insônia. Então, não foi nem depressão, nem ansiedade. O sintoma que eu mais ouvi foi a insônia. Ou seja, parece que quando o mundo adormece, nós acordamos para os nossos barulhos e ruídos internos, né, da nossa mente, do nosso sofrimento. Então, esse livro, que é um livro que acabou que ficou grande, eu brinco que é como um trabalho de ter ficado preso, né, praticamente 1 ano e meio, ele ficou com 360 páginas, mas ele é um livro feito para a comunidade, para a gente falar um pouco sobre o que foi esse período de confinamento, as experiências de morte, de desencanto e também dos belos encontros que a gente pode ter. A gente ter fabricado, por exemplo, isso que nos permite hoje estarmos falando aqui virtualmente, ou seja, a gente passou a fazer um outro uso do mundo virtual que não apenas para ficar postando selfie. Tanto que se você perceber bem, ninguém está fazendo muito selfie mais. A gente faz lives, porque me parece que é uma necessidade de mostrar do nosso corpo como ele é, do modo que a gente tem, na casa que a gente tem. Vai passar a mulher do Pochá pelada atrás, um gato, o carro do ovo interrompe aqui, daqui, né? Pode fazer um barulho. A vida como ela é. Exato, essa informalidade das lives substituiu aquele mundo que a selfie é sempre melhor retrato, melhor ângulo, né? A gente querendo se mostrar bonito. E parece que agora a gente quer se mostrar vivo e se comunicar com o outro. Então, essa revolução, é claro, a gente paga algum preço também por estar colado o tempo inteiro, né, nas telas, nos celulares, né, a dificuldade que foi para algumas famílias, né, a educação remota com as crianças em casa, trabalhando numa tripla jornada. E é preciso, então, perceber como essas soluções foram surgindo dessa riqueza que é a humanidade de se reinventar ali quando as situações de crise apresentam. Então, não é um livro pessimista. Ele é um livro que é exatamente tirar as lições que a gente pode tirar um pouco desse período de confinamento para exatamente pensar coisas como por que as taxas de suicídio que poderiam ter aumentado não aumentaram tanto. É porque me parece que, como houve um aumento da conectividade virtual, por exemplo, o projeto que eu capitaneio, eu coordeno na Universidade Federal da Bahia, que atende a 50 mil jovens, maior que a grande maioria dos municípios brasileiros, foi um projeto que conseguiu se manter totalmente virtual, né? E chegando a fazer, hoje em dia, acho que já ultrapassamos só nesse ano, mais de 1.000 acolhimentos de pessoas que estavam em estresse e que chegaram ali e que puderam aparecer. Perfeito. Graças à tecnologia, inclusive, o senhor está aqui falando com a gente ao vivo, internet perfeita, não congelou. Graças à tecnologia, vai estar amanhã na live, inclusive às 10 da manhã, na terceira live sobre o Setembro Amarelo, conversando sobre a vida, que inclusive vai ser no Facebook do Instituto Anísio Teixeira, no YouTube do Instituto Anísio Teixeira, correção, no YouTube do Instituto Anísio Teixeira, com a sua participação, né, do psiquiatra e psicanalista Marcelo Veras. Faça o convite, então, para a gente encerrar nossa entrevista. Bom, então o convite que eu faço é que todos possam participar. Pelo que eu pude perceber, vai ser uma live aberta, né, mais uma live aberta, onde a gente vai colocar principalmente essa questão do valor da vida nesse momento em que tivemos tantas experiências de morte. 600 mil mortes, se cada pessoa que morre tem no mínimo 20 a 30 pessoas que estão ao seu redor, né, nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros diretamente afetados por uma perda de alguém muito querido, quando não 2 ou 3 ou 4. Então, é mais do que oportuno, no momento que estamos retomando agora, paulatinamente, né, a vida para além das máscaras, daqui a 1 ano talvez, mas já para além do confinamento das nossas casas, que a gente saia disso com um reaprendizado do que realmente vale a pena na vida, não é? Quantas roupas a gente compra que não usou durante aí 2 anos, tudo abre os armários, a gente vai ver que não usou nada daquilo que a gente compra, e no entanto a gente viveu muito bem em algumas situações, né? Então a gente está recentrando um pouco o que é importante desse momento de retomada. Então é o convite que eu faço a vocês, estarem lá ouvindo e debatendo também. Valeu, obrigado mais uma vez pela sua participação. As minhas roupas, por exemplo, ficaram pequenas. Espero um futuro próximo que eu consiga entrar nas minhas roupas novamente. Boa live, amanhã, comunidade escolar.
Comunidade escolar, professores, educadores, psicólogos também que compõem a rede de educação. Essa live no YouTube do Instituto Anísio Teixeira. YouTube, viu, gente? Não é Facebook, não. No YouTube do Instituto Anísio Teixeira, inclusive, tem lives anteriores que foram disponibilizadas lá, que vocês podem assistir. E, se você preferir, pode assistir no canal Educa Bahia, coladinho com a TVE, amanhã às 10 da manhã. Uma live imperdível, porque não basta estar vivo é importantíssimo, mas estar vivo e bem é fundamental. Obrigado, doutor. Até a próxima. Tchau. Até mais a todos vocês.